Queridos, a paz do Senhor. Amém. Os irmãos abrem Atos, capítulo 17. O versículo 6, a última parte desse versículo. Eu tento cumprir o que eu prometo. O Vicente tem uma expressão que ele fala assim: não adianta pintar o pavão já vem pintado, né? Eu vou ser breve na palavra do Senhor, e eu sinto a responsabilidade e o peso da palavra do Senhor. Quem ama a sua palavra sabe como é difícil ministrar a palavra do Senhor. Nós estamos aqui com uma palavra. O versículo 6, a última parte do versículo, ele diz assim: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Novamente, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Podes assentar? Queridos, nós estamos numa festa aqui e é maravilhoso. Eu quero fazer um convite para os irmãos. Vai ter culto aqui, né? Lá na cidade de Ademar vai ter culto. Se os irmãos quiserem ir lá, dar uma glória com a gente, né? O bispo libera hoje que não vai ter, né? Vai ter lá, ô Rogerinho? Culto, vai? Mas não vai lá não, vai lá na cidade de Ademar. Bom, vai lá sim, se você, amém, quiserem ouvir uma palavra de Deus hoje, cultuar com a gente, nós estaremos lá, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu acho que já vou pregar. Eu acredito que essa última geração da igreja na terra, de tudo que a gente tem ouvido e tem acontecido ao nosso redor, os homens de Deus têm uma grande responsabilidade, que é pregar o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. E há uma dificuldade muito grande de se pregar o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por quê, irmão? Porque parece que a verdade é a mentira e aquilo que está errado é a verdade. Mas o nosso ministério, na pessoa do bispo e todos os obreiros que estão aqui, a gente tenta pregar a Bíblia como ela é, como ela nos ensina. E dentro desse ensinamento, irmãos, a gente vai sofrer alguns ataques, mas acreditamos que o Senhor é fiel à sua palavra, fiel à sua palavra, e vai nos conceder ousadia, autoridade, poder, para passarmos todas as barreiras que têm se levantado e os grandes desafios que têm surgido para nós, homens de Deus. Uma das grandes dificuldades, acho, nesse último momento dos homens de Deus, é manter a sua integridade intacta, é estar na presença de Deus conforme Ele pede. E há uma luta, irmãos, grande. O inimigo tem trabalhado, ele está trabalhando, a gente sabe, mas ele quer de todas as formas parar a igreja, o seu avanço e a sua caminhada. De contrapartida, irmãos, o Senhor tem enviado a sua unção, a sua autoridade, e está à nossa disposição. Isso. A quem quiser. E eu quero. Quem quer também? Então quem pede, recebe. O que busca, o que bate, e Deus vai fazer aí para aqueles que querem, em nome do Senhor Jesus.
Queridos, o texto que a gente lemos aqui em Atos capítulo 17, versículo 6, nos fala da vida do apóstolo Paulo, quando ele chegou nesta cidade para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Mas antes de eu falar alguma coisa, eu quero lembrar, irmãos, de uma coisa muito importante. Quando o reino de Deus ele chega na terra, ele chega para incomodar certos lugares e certas situações. Aonde o apóstolo Paulo estava e qualquer outro dos apóstolos estava, ou acontecia um avivamento ou um tumulto. Sempre isso era normal. Acontecia isso de alguma forma. A palavra de Deus, ela diz que no ano 30, depois de Cristo, até aquele ano não tinha acontecido nada. Mas depois do ano 30, depois de Cristo, irmãos, os sacerdotes estavam lá no santuário oferecendo sacrifício. Os trabalhadores do campo trabalhavam com seus grãos. As lavadeiras pegavam as suas roupas e levavam para os rios para lavarem. Os pescadores saíram para pescar e outros voltavam da pesca, lavavam as suas redes, penduravam as suas redes, outros iam para o mar. Os guardas também policiavam Jerusalém e havia uma contínua, uma rotineira naquele tempo, no ano 30, normal. Tudo acontecia normalmente. Mas de repente, depois do ano 30, aparece um homem vestido com pelos de camelo, pregando uma mensagem, comendo gafanhoto, no deserto. E todos ouviram uma mensagem. O que chamava a atenção daquele povo não era somente a aparência da pessoa, por ele estar vestido daquela forma e estar no deserto e comendo o que ele comia, mas a mensagem que ele trazia era uma mensagem que estava impactando aquela geração daquela época, depois do ano 30. Até aquele exato momento não havia manifestação profética, não havia manifestação de Deus. Deus se manifestou 30 anos antes, quando anunciou o nascimento de Jesus, depois se calou. Se revelava esporadicamente a alguns homens de Deus. Mas esse homem, no capítulo 3 de Mateus, no versículo 2, ele traz uma mensagem para aquela geração daquele dia, e dizendo, quebrando o silêncio de Deus, dizendo assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele pregou essa palavra, a multidão e todos que estavam em Jerusalém, então foram impactados. O que quer dizer o reino de Deus? Na mente de todo judeu, ele já tinha uma certa ideia do que era o reino de Deus. Então nós iremos sair do jugo de Roma. E começaram a ir até João para saber o que é que a gente deve fazer para receber esse reino. Quando João pregava o arrependimento e identificou a Jesus Cristo, irmão, como o Messias, o povo ficou meio decepcionado com a aparência, porque Jesus, irmão, ele não estava pregando uma revolução, ele nem tinha um exército para fazer uma revolução, ele não se colocava contra o Estado romano, pelo contrário. Qual era a mensagem do Senhor Jesus? E eu pergunto para vocês, qual era a mensagem do Senhor Jesus e de toda a Bíblia para nós? Talvez você diga assim para mim: a mensagem principal do Senhor Jesus é a salvação do homem. Talvez você me diga que a mensagem principal do Senhor Jesus era o que? O novo nascimento. A mensagem principal do Senhor Jesus, aqui ele pregou, era que ele buscar e salvar aquele que se havia perdido. Eu digo para vocês, essa não era a principal mensagem. Essa era algumas das mensagens, mas não era a principal mensagem. Pastor, então qual é a principal mensagem? Por incrível que pareça, nem a salvação, nem o novo nascimento era a principal mensagem. Nós temos poucas vezes Jesus falando sobre o novo nascimento. Se eu não me engano, uma ou duas vezes que foi com Nicodemos. A salvação ele falou apenas 6 vezes. 6 vezes, irmão, só 6 vezes. E que o encontro de Deus isso poucas vezes. Mas quando você pega a palavra de Deus, aí ele vem falando uma mensagem, irmão, que é toda no seu ministério. Mas que mensagem é essa? A mensagem do reino. Essa era a principal mensagem do reino. Aí você me para e diz assim: não, peraí, pastor Samuel, quer dizer que a salvação não era a principal? Não. Quer dizer que o novo nascimento não era a principal? Não era, irmão. Não era. O irmão está dizendo que o reino era a principal. Estou dizendo que é a principal mensagem do Evangelho, é a chegada do reino. Por que, irmão? Porque aquele que está no reino é uma nova criatura. Aquele que está no reino já é salvo, irmão. O Senhor Jesus, ele colocou essas coisas de salvação e novo nascimento, tudo
entrevista com o Senhor. No capítulo 3, no versículo 3, ele diz assim: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. No versículo 5 ele diz assim: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No capítulo 6 de Mateus, no versículo 33, Jesus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. No capítulo 8, no versículo 11 de São Mateus, ele diz assim: porque muitos virão do Oriente e do Ocidente e vão se assentar à mesa do lado de Abraão, de Isaac e Jacó, no reino de meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele fala no capítulo 18, no versículo 4, ele diz assim: se vocês não se converterem como uma criança, de maneira nenhuma entrareis no reino do meu Pai. No capítulo 19 de Mateus, no versículo 14, ele diz assim: porque dos tais é o que? O reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 7 de Mateus, no versículo 21, ele diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. No capítulo 26, no versículo 36, ele diz assim: olha, eu não vou tomar mais com vocês do fruto da vide, a não ser naquele dia no reino do meu Pai. O reino é a principal, irmão, mensagem do Evangelho, por incrível que pareça. Não é a graça, não é a salvação, não é o novo nascimento. Há mais parábolas sobre o reino, irmão, do que salvação, porque onde chega o reino, chega a bênção do Senhor e chega a salvação dele. Se o reino de Deus está aqui, a salvação vai ser completa. Se o reino de Deus está aqui, o novo nascimento vai se concretizar, porque aonde está o reino, o diabo não pode operar com as suas armadilhas, com seus ardis, com as suas operações, porque quando chega o reino, ele abala a estrutura, irmão, do local. Agora o reino, irmão, tem um negócio estranho. O reino não é a igreja. O que, irmão? Não é. Não, a igreja é o reino, não é. O reino de Deus é uma coisa, a igreja é outra. A igreja só é um braço do reino. A igreja só é um instrumento na atualidade para pregar o reino de Deus. O Senhor Jesus falando para os judeus: porque vos será tirado o reino e dado a uma outra nação que dê seus frutos. Quem é a outra nação? Os romanos? Qual é a outra nação? Os americanos? Os sul-americanos? Qual é a outra nação? Aí Pedro, ele traduz isso em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, dizendo assim: vós sois a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas. Então todo aquele que está ligado na igreja do Senhor Jesus faz parte dessa nova nação, meu irmão. Eu quero dizer que o reino, irmão, ele veio desde os patriarcas, dos profetas, de João Batista, e até o ladrão da cruz era o reino. Mas a partir da ressurreição, abriu-se a porta para a igreja. A igreja, irmão, Israel está aí ou não? A nação de Israel está aí ou não? Porque eles não pregam o evangelho do reino? Porque não foi dado para eles? Porque foi dado para você, para nós, para todos que estão aqui. Você é o ministro de Deus. A salvação está ligada no reino. Quando o ladrão estava do lado do Senhor Jesus, ele falou assim: Jesus me perdoou meu pecado. Jesus me perdoou. Olha, eu fiz tanta coisa. Ele fez isso? Não fez. Eu quero ir para o céu. Não fez. Ele olhou para Jesus e disse assim: lembra-te de mim quando entrares na tua vida. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Queridos, quando o reino vai chegar aqui, acredite uma coisa: coisas extraordinárias vão começar a acontecer na tua vida e na minha vida quando chegar no reino de Deus. Esse reino tem um aspecto no passado, no presente e no futuro. Aí os judeus chegaram: qual é o sinal do teu reino? Jesus fala no capítulo 17 de Mateus, versículo 20 e 21: o reino de Deus não vem com aparência exterior. E você não pode dizer: está ali, está ali, está ali, não, porque o reino de Deus está onde? Está no meio de nós. O reino já chegou, queridos, já está aí, ó, já está aí. Quem pode entrar nesse reino? Todos que estão aqui podem entrar. Só que é o seguinte, irmão: o reino funciona de uma maneira
específica. Há um rei. Há um rei. Há um rei. Você pode levantar o alto e dizer: há um rei. Há um rei. Nesse reino também há súditos. Nesse reino também há um território do reino. O céu é o meu trono e a terra é os cabelos dos meus pés. Mas nesse reino também há leis. Não me diga, meu irmão, que você faz parte do reino se você não segue as leis do reino. Você ainda não entrou no reino. Há uma certa coisa que a gente fala, aí você me fala assim: ah, pastor, então esse reino é espiritual. Não é não. O reino está presente aqui. Irmão, a gente tem que parar com essa hipocrisia. Conversamos outro dia. A gente tem a visão do reino. Você tem a visão do reino? Você tem, meu irmão, a visão do reino? Na visão do reino, a tua vida é do rei, a tua boca é do rei, a tua língua é do rei, o teu corpo é do rei, a tua saúde é do rei, o teu dinheiro é do rei também. O reino, tudo pertence ao rei. O reino tem um aspecto presente. Disseram para Jesus assim: ó, tu expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, Beelzebu. Jesus, no Mateus capítulo 12, versículo 28, ele diz assim: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente chegou entre vós o reino de Deus. Aonde está o reino de Deus no presente? Demônios vai cair por terra, a saúde de Deus vai vir na tua vida. Quando João Batista perguntou para Dodô, disse: é tu mesmo que a gente está esperando, ou a gente está esperando outra coisa? Vai avisar João Batista lá, vai avisar João Batista uma coisa: que os cegos vê, os coxos andam, os paralíticos começam a andar, os mortos ressuscitam, são purificados as pessoas, e o reino de Deus é pregado aos pobres, aleluia. Quando o reino de Deus chega, irmão, vai mudar toda a estrutura da nossa vida. Mas também há um aspecto do futuro, irmão. Como eu disse, muitos virão do Oriente, do Ocidente, vão se assentar com Abraão, Isaac e Jacó. No passado, Beto, a gente falava assim: não, vou chegar lá e perguntar para ele, né? Que negócio é aquele negócio do carro de fogo? Me fala aí. Eu quero perguntar para Josué como foi aquela vitória lá em Jericó. Eu quero ver, Moisés me fale como foi o mar vermelho. Mas agora a minha visão é outra. Eu quero olhar para o outro lado da mesa. Eu quero ver cada um de vocês lá do lado da mesa. Eu quero ver cada um de vocês que estão aqui lá no reino, porque nós somos essa geração. A geração dele já passou. Aqui está a nossa geração, que Deus colocou para nós fazer, aleluia. Esse reino, irmão, é algo poderoso. A palavra de Deus fala que quando o reino chega, irmão, as coisas vão mudar. Não existe, irmão, uma igreja que diz que faz parte do reino não abalar o local onde ele está situada. Se algum problema está acontecendo dentro da minha igreja, dentro da sua igreja e dentro da sua igreja, irmão, lá na região, é porque o reino está abalando alguma coisa lá, irmão. A palavra de Deus fala que quando chegou Elias, Acabe viu, ele diz assim: eis aí o perturbador de Israel. Olha o perturbador de Israel. Quando Jesus desce do barco e cai na terra dos gadarenos, os demônios saíram da torre e perguntavam: vieste nos perturbar antes do tempo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. A palavra de Deus fala em Atos capítulo 2 que quando desceu o Espírito Santo, irmão, a igreja estava confinada no cenáculo. Mas a igreja que é poderosa não fica presa dentro do cenáculo, não, irmão. Ela abrange, ela balança, ela alcança as pessoas que estão lá fora. Esse é o reino de Deus, aleluia. Quando o apóstolo Paulo chega naquela cidade, os homens já sabiam o que estava acontecendo no mundo todo. Disseram: esse pessoal que alvoroça o mundo, eles chegaram até aqui nós. Eu vou dizer um negócio para vocês, irmão. Está na hora da gente abalar o mundo. Não. Está na hora de abalar o mundo.
se preocupe, viu, irmão? No reino de Deus você não vai precisar fazer nada, quem faz é Deus. No reino é Deus quem faz. O que, irmão? A palavra de Deus fala em Marcos capítulo 4, no versículo 23, ele diz assim a parábola: eis que o semeador semeou no campo e foi dormir. E tendo acordado de noite ou de dia, ele vai ver o seu campo e começa a brotar. Assim é o reino de Deus. Ninguém tem controle sobre o reino de Deus. Você é o bispo daqui, eu sou o pastor de lá, o irmão pastoreia lá, mas quem é o dono do reino é Deus. É Ele que vai fazer. Nós podemos ser pequenos, mas a palavra de Deus fala, irmão, lá no capítulo 4, versículo 30 e 31, que o reino é semelhante ao grão de mostarda. Quando é semeada na terra, é a menor de todas as hortaliças, mas quando cai no chão e ela começa a semear, ela se torna a maior. A maior. Irmão, não interessa o teu tamanho. Não interessa o tamanho da tua igreja. Não interessa o grupo que você está administrando. Não importa o que a gente está fazendo. Importa é que o rei está reinando aqui nesse lugar. Ele está reinando aqui nesse lugar. Ele está reinando aqui nesse lugar. Quando o reino se manifesta, irmão, ele desfaz toda a obra do diabo. Ele vai desfazer toda a obra. Irmão, quando Filipe chegou em Samaria, irmão, era livro de feitiçaria queimado, era cego vendo, era paralítico andando, era pessoas se convertendo. Era o poder de Deus, irmão. É o poder de Deus se manifestando. E como é que eu sei que o reino está no meio de nós? Irmão, a gente não fala assim: nossa, aquele irmão veio com cara de delegado para a igreja. Olha lá a cara do pastor Samuel, cara de bravo. Eu concordo com vocês. Eu concordo. Olha lá, não dá nenhuma glória, não dá nada. Qual é a manifestação do reino de Deus? O apóstolo Paulo fala em Romanos 14, versículo 17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Alguns estão pensando que é isso, mas não é. O reino de Deus não é isso. Mas ele diz que o reino de Deus é justiça, paz e gozo no Espírito. É justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Mas qual é a manifestação do Espírito Santo? A palavra de Deus fala em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, diz assim: porque o reino de Deus não se consiste em palavra. Você pode ser bom de palavra, o seu vocabulário pode ser bom, mas no reino de Deus não é isso que é o bastante, não. Tem que ter poder de Deus na nossa vida. Tem que ter poder na nossa vida. Aleluia! Nós somos cheios de oba-oba e tem até uns falsificadores de milagre, mas no reino de Deus não tem falsificador de milagre, não, irmão. No reino de Deus, a serpente de Moisés, o cajado se torna serpente e engole a serpente dos falsos profetas. Irmão, na igreja de Deus, os demônios ficam envergonhados, os mágicos que fazem milagre na igreja ficam como nada, como aconteceu lá com os mágicos de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque o poder de Deus, ele não traz confusão, ele traz bênção. Eu vi alguém falar aqui dizendo que aqui ele se sentiu bem porque viu o poder de Deus. Aqui é o local da bênção, meu irmão. Eu quero encerrar minha palavra, que a gente já vai, mas eu quero encerrar louvando a Deus nessa noite. Eu queria cantar lá o Jeová Jireh, pode ser Emílio Santo. Sabe por quê? Porque Jesus vai vir. Jesus está reinando. O Senhor está reinando. O Senhor está reinando. Ele está reinando, meu irmão. Jeová Jireh, Jeová Shammah, Jeová Shalom, Elohim El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Shammah, Jeová Shalom, Elohim. Fique de pé em nome de Jesus. Agora veja o negócio, irmão, só que tem um aspecto futuro. Tem gente que está pensando que quando for arrebatado, irmão, vai lá para o céu, para Nova Jerusalém.
Não, isso aqui não é coisa de testemunha de Jeová, não. Não fico preocupado, tá? Isso aqui é Bíblia. A gente vai e recebe galardão, porque é isso que eu aprendi com a Bíblia. E depois o Senhor Jesus vai colocar a sua veste de gala. Ele vai montar no seu cavalo branco, vai vestir as suas vestes salpicadas de sangue, que está dizendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vai vir com todos os seus exércitos do céu. No último ano da tribulação ele vem. Irmão, como vai ser, irmão, o sinal do Filho do Homem? Sabe o que eu vejo? Eu vejo o Senhor Jesus, ele vem do Oriente ao Ocidente. Eu vejo ele cavalgando ao redor do globo terrestre. Todas as nações. Sabe o que eu vejo, irmão? Não vai ser por internet, não por televisão. Ah, irmão, lá no Japão vai ser noite. O sinal do Filho do Homem vai abalar essa estrutura, né? Do reino.